Bem-vindo, meus amigos, mais uma vez ao canal do Professor Seca. Hoje para mais uma aula de processo civil. E hoje iniciamos falando sobre a ação. Na aula passada falamos sobre jurisdição e hoje então nós vamos falar sobre ação. Antes de começarmos a falar sobre ação, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês no que diz respeito ao conceito de direito material e direito processual. No passado, o direito processual e material não havia uma distinção clara entre eles, mas aos poucos foi se percebendo que o direito material é a lei que realmente nos assegura e o direito processual, ele na verdade é uma norma que regulamenta a resposta a uma pretensão levada ao Poder Judiciário. Aí eu vou falar em dois exemplos aqui para vocês. Por exemplo, para poder entender bem essa distinção entre o que é o direito material e o que é o direito processual. Bom, primeiro exemplo. Imaginem uma coisa que é a lei de atribuir àqueles um imóvel registrado em seu nome no cartório de registro civil, que nós chamamos de direito de propriedade. Outra coisa, alguém que considera-se proprietário e entende que seu direito está sendo desrespeitado. E aí acaba indo a juízo, formular uma pretensão no sentido de que o judiciário tome alguma providência nesse sentido. Outro exemplo seria aquele que celebra um contrato tem o direito material de exigir que o vendedor entregue a coisa adquirida. Se ele não entregar, pode ir a juízo postulando que ele conceda a providência adequada para satisfazer a pretensão. Então, feito essas considerações iniciais, nós podemos dizer o seguinte: direito material é aquele direito que se refere ao conjunto de normas e princípios que estabelecem os direitos e deveres dos indivíduos da sociedade. São leis substanciais que regulam as relações interpessoais e os comportamentos dos cidadãos em diversas áreas do direito, como no civil, no penal, no ambiental, entre outras. E essas normas, elas definem o que é permitido e proibido na sociedade e estipulam as consequências legais para a transgressão das mesmas. Então, podemos dizer que, em essência, o direito material é a base sobre a qual o sistema legal se apoia para garantir a ordem e a justiça em uma sociedade, estabelecendo os direitos e responsabilidades dos cidadãos. Por outro lado, depois dos exemplos que nós falamos e a conceituação de direito material, nós podemos chegar à conclusão que direito processual ele vai, na verdade, delinear as normas, os procedimentos que regem a resolução de litígios e a administração dos casos no âmbito legal. É o caminho que as partes devem percorrer para alcançar a justiça quando o conflito envolvendo o direito material. O direito processual fornece as diretrizes para a condução de um processo judicial desde o momento em que uma ação judicial é instaurada até a prolação da sentença. Então, tá aí, fizemos uma revisãozinha para poder falar sobre ação, uma distinção entre o que é o direito material e o direito processual, e efetivamente agora nós vamos entrar na conceituação o que viria a ser o direito de ação. E aí nós vamos ver que existe uma conceituação lato sensu, sentido amplo, e uma conceituação em sentido estrito. Então, vamos lá. Primeiro, observando a conceituação sobre o sentido amplo. Direito de ação é a possibilidade de qualquer pessoa
tem de levar a questão judiciária. É o direito que a pessoa tem de manifestar, né, provocar a máquina estatal, o Estado juiz. E aí, quando você procura o Estado juiz, você busca uma solução legal para algum conflito que você tenha submetido a ele. Esse direito é garantido pela nossa Carta Magna, pela nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 35, e permite aos indivíduos ou entidades que peçam intervenção do Estado para proteger seus direitos e resolver as disputas. É uma manifestação do acesso à justiça que é essencial para a garantia dos direitos fundamentais. Então essa é a conceituação em sentido amplo. Agora eu coloquei um destaque aqui importante para vocês no slide, deixa eu tirar aqui a minha imagem. O direito de ação não garante o sucesso da demanda, mas sim a possibilidade de ser ouvido e ter uma decisão judicial sobre o caso. Dessa forma, esse direito promove a ordem social e a segurança jurídica, além de garantir a todos que tenham um meio legítimo para resolver esses conflitos. Então vimos aí a ótica, o conceito do direito à ação, mas no sentido lato sensu. E aí eu fiz um destaque aqui no próximo slide, importante, o seguinte: o direito de ação é sempre uma faculdade daquele que se sente prejudicado. Pode ser exercido ou não. Meu irmão bateu no meu carro, criou um dano. Eu posso ir ao judiciário ou não buscar, por meio de uma ação indenizatória, a reparação ao dano que eu tive. Posso não fazer nada, meu irmão, e assumir aí esse dano, assumir aí esse prejuízo e não promover a ação. Por isso que a natureza da ação é um direito subjetivo público, que é exercido contra o Estado. Você vai provocar o Estado juiz e por meio do qual se postula a tutela ou provimento, o que nós chamamos de provimento jurisdicional. Bom, a aula de hoje está versando sobre ação. Na verdade, nós vamos ter uma sequência de aulas que começou na semana passada, onde nós estamos falando sobre os institutos fundamentais do processo civil. Semana passada falamos sobre jurisdição e aí agora nós estamos falando de ação. Nessa aula e nas próximas duas aulas nós vamos falar sobre ação. Bom, vimos então que existe um conceito da palavra ação numa acepção em sentido amplo, que tem a ver com o direito de acesso à justiça. Mas também existe uma acepção em sentido estrito, como eu já tinha falado, e aqui a gente está no nível processual. E para falar sobre a ação em sentido estrito, existem 3 teorias sobre esse conceito. São as chamadas teorias concretistas, onde os doutrinadores mencionam, condicionam a existência do direito de ação do próprio direito material que estava sendo discutido. Só tinha ação quem ao final tivesse razão, ou seja, ao final tivesse uma sentença de procedência, porque se tivesse uma sentença de improcedência ou de extinção, sem resolução de mérito, não teria havido ação. Essa não é uma teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. A segunda teoria é chamada teoria abstratistas puras. E os defensores dessas teorias, eles dizem o seguinte, que há uma ação em sentido estrito, independente do tipo de resposta dada pelo judiciário, quer dizer, se ele deu procedência ou improcedência ao pedido, ou também se houve alguma extinção de resolução de mérito, ou seja, essa teoria ela se contrapõe totalmente à teoria anterior. E os adeptos dessa corrente dizem que não há diferença, portanto, entre ação em sentido amplo e ação em sentido estrito. Também não é uma corrente adotada no Brasil. Na verdade, para essa corrente não se faz distinção entre o sentido amplo, o conceito em sentido amplo e o conceito em sentido estrito. Pois bem, por último, nós vamos à chamada teoria abstratista eclética,
que é uma teoria elaborada a partir de Enrico Lieberman, Túlio Lieberman. Esse professor teve uma grande influência no ensino da ciência do processo civil. E aí, o que o professor Lieberman diz? Que o direito de ação ele deve ser visto como um direito a uma resposta de mérito. Mérito em processo civil é empregado como sendo um sinônimo à pretensão inicial, né? Ou seja, aquilo que o autor pede, o pedido. Você tem a causa de pedir, fato, fundamento jurídico que vai dar suporte, né, ao pedido que você vai fazer. Então, para essa teoria eclética, o direito de ação, em sentido estrito, é o direito de obter uma resposta de mérito, ou seja, uma decisão, seja ela positiva, seja ela negativa, ou seja o juízo dando procedência ou improcedência a respeito de uma pretensão formulada. Essa é a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico processual. E aí, como Lieberman fala em resposta de mérito, eu vou fazer aqui uma abordagem, uma distinção do que é uma resposta de mérito em um processo de conhecimento e a resposta de mérito em um processo de execução. Então vamos lá. Já falei que existem dois tipos de processo: conhecimento e execução. O CPC ainda prevê processos antecedentes, que estão lá na tutela cautelar ou antecipada e que posteriormente, com a formulação do pedido principal, converte-se em processo de conhecimento ou de execução. Pois bem, em ambos há pedido, tanto no processo de conhecimento como no processo de execução. E eles também se iniciam com uma petição inicial, né? E ambos há mérito, sinônimo de pedido. Mas os pedidos são muito diferentes. O pedido no processo de conhecimento é completamente diferente do pedido no processo de execução. No processo de conhecimento, o que se quer é que o juiz diga quem tem razão, que ele declare o direito, decidindo a razão, né? A razão está com quem? Com o autor ou com o réu? Então, na verdade, o Estado juiz, ele aparece aí como sendo uma terceira pessoa na qual ele estará numa posição equidistante em relação às partes e, de forma imparcial, vai escutar a versão de ambas as partes e, ao final, ele vai decidir, na verdade, o direito a quem tem razão o direito, né? O direito cabe a quem? Se o direito couber ao autor, ele vai dar procedência. Se o direito não couber ao autor, ele vai dar improcedência. De uma maneira simplificada, a gente pode dizer que no processo de conhecimento é aquele que serve para o juiz diga quem é que tem razão. Ponto. Desde que preenchido, logicamente, as condições, o juiz o fará. O meio processual pela qual o juiz diz é a sentença de procedência ou de improcedência. Quando ele profere, diz se a razão estava com o autor ou com o réu. Portanto, a resposta ao pedido, isto é, a resposta de mérito no processo de conhecimento, é a sentença de procedência ou de improcedência. E aí, vamos lá para a execução. Na execução, tem pedido, só que esse pedido é muito diferente. Ele tem outra natureza. Na execução, não se quer que o juízo, né, diga, ou que ele faça, ou mais precisamente, que ele satisfaça. A execução pressupõe que se saiba com quem está a razão. Então, na execução, já se sabe quem é que tem o direito. Então, diferente do que acontece lá no processo de conhecimento. E aí, aqui nesse caso, aqui na execução, como já se tem certeza quem está com o direito, o que se pede não é que o juiz diga por meio de uma sentença, mas que ele tome providências concretas e efetivas, materiais de satisfação do direito. Porque senão tem aquela velha frase do senso comum, você tem uma sentença e aí eu ganhou, mas não levou. Então, o que se quer é que se utilize mecanismos, meios, como, por exemplo, penhoras, avaliações, arrestos,
alienações judiciais, para garantir efetivamente o pronunciamento jurisdicional estabelecido naquela sentença. Pois bem, se a execução estiver em termos e forem preenchidos todas as condições, então o juiz dará uma resposta, né, ao pedido executivo. Essa resposta só não virá sob a forma de uma sentença que serve para que o juiz, né, diga alguma coisa, mas da prática dos atos concretos tendentes à satisfação do credor. Tais atos também constituem uma forma de resposta àquilo que foi pedido, portanto, também trata-se de uma forma de resposta de mérito. Então, observem que a resposta do Estado juiz na execução é uma resposta de mérito e a resposta no processo de conhecimento também é uma resposta de mérito. Então, por isso, nós podemos concluir que a resposta de mérito é um conceito mais abrangente do que a sentença de mérito. Essa é uma forma de resposta própria, tanto para o processo de conhecimento como para o processo de execução, que também tem resposta de mérito, mas lá no processo de execução ela vem sob a forma de atos satisfativos. Essa é a distinção. No Brasil, a palavra a ação pode ser empregada, então, nos dois sentidos diversos, tanto no sentido amplo, como o direito ao acesso à justiça, de movimentar a jurisdição, o Estado juiz, que é inerte, ele precisa ser provocado, e o direito de obter uma resposta do judiciário a todos os requerimentos a ele dirigidos. No estrito, então, nós podemos dizer o direito a uma resposta de mérito, quer seja processo de conhecimento, quer seja um processo de execução. E aí coloquei aí para vocês essa tabelinha com o propósito de fixação desse conteúdo que nós estamos abordando. Então, olha lá, os dois tipos de processo, conhecimento, execução, e a pretensão de mérito no de conhecimento é que você provoca o Estado juiz com o propósito de que ele diga, que ele declare o direito a quem pertence, né, se é autor a réu, e uma vez preenchido, né, os requisitos, as condições, ele vai dizer então quem é que vai ter esse direito por meio de uma sentença de procedência ou improcedência. Na execução, o que se espera é que o juiz satisfaça o direito do credor, e aí, nesse caso aqui, preenchidas as condições, né, dadas as providências concretas, materiais de satisfação do crédito, por meio de penhoras, avaliações, alienações judiciais de bens. Então está aí essa tabelinha, ela tem o propósito realmente de fazer com que vocês fixem, né, o conhecimento que a gente, né, está abordando aqui nessa primeira aula sobre ação. E aí eu encerro a aula de hoje. Falando sobre o direito de ação, com uma pergunta. O direito de ação é condicionado? E isso vai ser abordado na aula que vem, mas o que eu já posso antecipar a vocês? No que diz respeito ao conceito de ação, lato sensu em sentido amplo, ele é incondicionado. O direito de ação é garantido pela nossa Carta Magna. Mas no que diz respeito ao conceito do direito de ação estrito sensu, né, em sentido estrito, e aqui nós estamos falando do direito a uma resposta de mérito, aí nós vamos ver que existem sim, né, duas condições da ação que vai ser abordada na aula que vem. Então, há certas situações em que o juiz verá na contingência de encerrar o processo sem responder à pretensão posta em juízo, sem dar uma resposta ao pedido do autor. Isso ocorrerá quando ele verificar que o autor é carecedor, que faltam as condições da ação. Estamos falando aqui do conceito de ação, só para deixar claro para vocês, em sentido estrito, porque em sentido amplo ela é incondicional. Então, a ação em sentido estrito, portanto, ela se apresenta como um direito condicionado. E aí, para concluirmos, eu coloco aqui como importante, em destaque, a ação existe ou não,
o autor a tem ou é dela carecedor, se tiver o direito de ação, o juiz julgará o pedido, acolhendo ou não. O pedido é que é acolhido. É ao pedido que se dá procedência ou improcedência, jamais a ação. Não é a ação, não se pede procedência da ação. Cuidado com isso, gente. Mas na semana que vem, nós na próxima aula, na segunda aula, nós vamos falar então sobre esses dois requisitos, né, condicionais no que diz respeito ao conceito de ação sobre a ótica de estrito sensu, ou sentido estrito. Mais uma vez, então, eu agradeço a presença de vocês, peço a todos para não se esquecerem de se inscrever no canal, convidar os amigos para participarem das nossas aulas, e muito obrigado pela presença de vocês, um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.